Vamos de mais um intervalinho comercial de Clara pra Fama, aqui com o Diego Cardoso, na TV Visual, contando mais um pouquinho dessa história dele com a comunicação e principalmente o tanto que ele tem a ver com a história do nosso programa. Diego, a gente parou o intervalo e contando que você não é da comunicação. Como assim, Diego? De que área você pertence? Que área você é formado? Será que as pessoas conseguem adivinhar que tipo de trabalho eu tenho? Eu acho que não, Diego, porque Acho olhando que pra não. você, se pensa tudo. Até que você é cantor de rock, que você é DJ, qualquer coisa, menos em que você trabalha. Eu sou advogado. Eu me Por formei em incrível que Direito. pareça, um dos melhores que eu conheço. Me formei em 2005, atuo na área do direito desde 2006. E agora, durante o período do isolamento social, é que eu decidi. Na verdade, nem decidi, foi momento e oportunidade, né? Eu sempre quis fazer um outro curso universitário e muitas vezes eu flertei com a comunicação. Eu pensei em fazer faculdade de jornalismo, cheguei a prestar vestibulares Sim, algumas vezes lembro, para a que é a tua UERJ. cara. É, mas aos poucos, é porque o meu interesse, né, em fazer jornalismo na época tinha a ver com um canal no YouTube, o Descontrolados. Ele era Sim, um programa mais de entrevistas, era uma pegada meio programa Pânico, supostamente mais inteligente. É, digo não supostamente porque nem sempre as coisas lá no programa eram realmente tão inteligentes assim. Mas, assim, fases da nossa vida, da nossa vida na comunicação, né? Você, melhor do que ninguém, sabe como é que isso verdade. funciona. Então eu decidi, aos poucos eu fui percebendo que não era só o jornalismo que me interessava. A minha entrada para o universo da literatura, ou melhor dizendo, meu retorno ao universo da literatura aconteceu ali no ano de 2012, mais ou menos, 2012, 2012. Foi quando eu, na Quinta da Boa Vista, fazendo eventos, aliás, produzindo conteúdo para o YouTube, eu passei a pesquisar sobre outros eventos que aconteciam na Quinta da Boa Vista. Nessa época, né, ainda com programas descontrolados, eu fazia cobertura e produzia eventos direcionados ao público dos fãs da série The Walking Dead. Né? A gente tinha primeiro encontro Walkers, depois passou a ser Zumbi em Rio, né, Zumbi em Rio, e Nossa, depois do Zumbi em Rio, frequentei muito. Mas era bem divertido, eu gostava de produzir esses eventos, eu gostava desse contato com a galera. Mas eu tinha uma história com a literatura. Eu lia desde que eu era criança. Desde pequena, minha mãe sempre me incentivou a ler. Foi minha mãe que me alfabetizou em casa. Eu concluí, claro, na escola, mas eu já cheguei na escola já alfabetizado. E desde Diego, criança ela vou te comprava para mim. contar. Eu acabei de botar uma coisa na minha mente aqui, lembrar. Você falou um negócio de sempre estudar, essa coisa toda. O nosso grupinho, que está conversando lá atrás, contando dessa turma, o que tem de gente ali inteligente, enfermeiros, médicos, professores, empresários, Sim. pessoal do marketing. Tu para pensar, cara, engenheiros, como o Arthur, Uhum. a turma ali não tinha nerd, não tinha gente sem noção, que não estudava, que não ia pra nada. Agora tu para pra ver a juventude de hoje em dia. Com a idade que a gente tinha naquela época. Uhum. Bem longe Outra, da realidade, né? muito, De entrar na completamente. internet e não procurar esse tipo de coisa, né? De estudo, não procurar usufruir das coisas boas que a vida tem, né? Principalmente Sim, do campo de estudo, né? Da comunicação, seja do que for, né? sim, sem dúvida. E a minha base para gostar de ler foi justamente da infância, né? Esse incentivo que eu recebi em casa da minha mãe para poder ler, ganhando revistas em quadrinhos. Eu lia muito Turma da Mônica quando era criança. E aí já um pouco Tem muito maior eu problema comecei música, né? a... Hã? Eu acho que nenhuma criança não, né? Que criança, estamos bem longe de ser, só na mente. Uhum. Mas acho que todo mundo que tem pelo menos uns de 30 anos leu Turma da Mônica bastante quando era criança. Sim. Eu lembro que o primeiro livro que eu parei poder ler, livro que eu peguei pelo meu interesse próprio, foi da série Vagalume, o Garra de Campeão, do Marcos Rey. E aí depois disso eu não parei mais. Só que quando eu cheguei na época da faculdade, a série Vagalume, inclusive, foi minha grande companhia durante a Muita adolescência. gente, né? Série Hã? Vagalume, também aquelas revistinhas de Até uma romance que tinha olha, ele até aqui dele do lembra. lado. Que tinha também nas bancas de jornal, né?
como Sabrina e etc. Sim. Eu tenho as minhas até hoje, minha coleçãozinha. Então, assim, são livros que a gente começou a aprender a gostar e dali encaminhar para livros mais complexos, Sim. como É um geografia, caminho. livros de histórias, né? Coisa Sim. mais complexa mesmo. Algumas Filosofia, gerações. eu Sim. li muita gente fala que detestava no início, mas que depois acaba amando. Que eu acho que você deve ter lido, de repente, O Mundo de Sofia. Eu ainda não li, eu tenho esse livro na estante, mas eu Eu ainda não tenho li. ele, eu não sei onde Livro. tá. Mas eu li ele mais 2 vezes. A primeira vez eu demorei 1 ano para ler o livro. Eu li porque eu fui obrigada pela aula de filosofia da faculdade. Mas quando eu comecei a ler, engatei de ler o livro, eu não queria parar de ler, era muito bom até o final. A segunda vez foi um papum, acho que eu li o livro em menos de um mês. A nossa fase escolar, ela é muito complexa, né? Às vezes até universitária, mas a escolar principalmente, né? A introdução à literatura clássica brasileira, muitas vezes a gente passa por O Alquimista, quem já não leu isso na escola, né? Sim, exatamente. Eu tive poucas experiências com a literatura na escola. Meu período escolar, eu não tinha professor de literatura durante muito tempo. E quando eu passei a ter, já no segundo grau, né, hoje em dia ensino médio, caiu literatura no meu colo, assim, do nada, e eu era um adolescente que adorava ler Cidade Vagalume. O primeiro livro que eu fui obrigado a ler, por causa de escola, foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e foi um grande trauma na minha vida. Eu odiei o livro com todas as minhas forças na época. Eu tinha ódio daquele livro, porque um pequeno spoiler do livro, né? Acontece algo com a cachorra-baleia nesse livro, e eu tomei um ódio mortal Uma do, do, cachorra com do, do baleia. protagonista. A cachorra-baleia, e eu tomei ódio mortal do Fabiano, que é o protagonista narrador, né, de Vidas Secas. E eu só fui superar esse trauma com Vidas Secas há uns anos atrás, quando eu me vi na posição de reler o livro por causa de um projeto que eu faço no meu canal no YouTube. Os livros eu faço análise dos livros da UERJ, né, que são datados pelo vestibular da UERJ. E esse foi um dos livros adotados aí uns 2 ou 3 anos atrás, e eu me vi obrigado a reler Vidas Secas. E assim, foi uma outra perspectiva, foi sensacional. É hoje um dos livros que Com raiva mais do me cara chamaram a da atenção. baleia. Hã? Continuou com raiva dele por causa da baleia. Não, hoje eu consigo compreender o que acontece ali. Mas para um adolescente de 13, 14 anos, apaixonado por cachorro, você vê o que acontece com a cachorra-baleia no livro por causa do Fabiano, tu fica enfurecido. Foi o que aconteceu comigo na época. Então, minhas experiências com literatura na época, né, da escola, foram muito superficiais. Eu hoje tenho trilhado um caminho para poder conhecer melhor a literatura brasileira. Hoje eu sou um grande amante da literatura brasileira, que aí puxa o gancho daquilo que você estava perguntando, né, sobre a questão da biblioteca, Da né? biblioteca. Dos eventos, da saída dos eventos das livrarias, eu te falei, eu senti a necessidade de fazer algo diferente. E aqui, onde eu moro, a gente tem uma biblioteca desde que eu era criança, em 1984, desde que eu me entendo por gente, ali por volta de 86, 87, quando eu tenho um discernimento maior, eu lembro da existência dessa biblioteca. Ela foi montada no final dos anos 80, no final da década de 1980. E ela permaneceu fechada por 10 anos nesse período. Ali entre 2000, no final desde 2016 eu comecei um processo de tentar reassumir o espaço, mas eu encontrava uma certa resistência das pessoas que eram responsáveis pelo espaço, né? Porque ele não pertence a mim, ele é um espaço cedido por um condomínio. E aí entre várias tratativas, eu vi de repente que pegaram todos os livros que tinham no catálogo dessa biblioteca e jogaram fora. Tudo foi para Absurdo, o lixo. né? Estantes, livros que fizeram parte da minha infância, porque eu pegava livros dessa biblioteca. E Eu foi lembro tudo. uma situação de uma chuva que teve, que você ficou apavorado com os livros todos molhados, estragados. Você estava surtando com isso, tentando recuperar tudo e não conseguia. Isso foi uma biblioteca que tinha na rua. Era tipo um projetinho que o pessoal botava livros na praça, né? Na praça aqui na região onde eu moro. E eu lembro que eu atravessei a praça debaixo de chuva, estava com uma tempestade. Nesse dia foi um dia que alagou isso aqui tudo, na região de Jacarepaguá. E eu fui lá poder ver se os livros estavam a salvo. Então eu consegui Eu botar lembro que você me alguns ligou livros no nesse dia para me cantinho. contar isso. E alguns anos depois, uns 2 anos depois, derrubaram aquele negócio, quebraram todinho. Ele sobreviveu a uma tempestade,
mas não sobreviveu à ação de gente idiota.